Olá, sejam muito bem-vindos. O Brasil hoje tem 70 milhões de inadimplentes, segundo o IBGE. Um dado que preocupa muito e pensando nesse segmento populacional, o governo lança um programa de renegociação de dívidas, o chamado Desenrola, para saber sobre os impactos na economia, como ajudar esse contingente significativo e até reduzir esses dados. Conversamos hoje com César Bergo, que é professor de Mercado Financeiro da UNB e conselheiro do Conselho Regional de Economia. Seja bem-vindo aqui ao canal Empreender. Obrigado, Olemo. É um prazer estar com vocês aqui. Prazer é todo nosso. Professor, é um contingente muito significativo, como a gente falava, 70 milhões de inadimplentes, né? E tem que sempre explicar, é até bom a gente começar a entrevista explicando a diferença de endividado para inadimplente. Já a pessoa, para ficar inadimplente, ela tem que, pelo menos, dever há mais de 3 meses. Então, se tiver uma dívida com mais de 3 meses, né, é inadimplente. Agora, o endividado, às vezes, existe a dívida boa. Se você assumir uma dívida para comprar uma casa, um investimento, então vai dar um retorno. Então, nem sempre o endividamento é ruim, né? Às vezes, você pode endividar para aumentar o seu patrimônio. Agora, existe o endividamento que a pessoa irresponsavelmente, que aí eu vou dizer assim, porque falta educação financeira muitas vezes, ela está gastando mais do que ela tem de receita. Então ela entra numa bola de neve, ela não vai conseguir nunca pagar. E pega um cenário de taxa de juros elevada, então acaba complicando mais ainda. Mas a diferenciação é essa. O inadimplente, geralmente, ele tem um nome negativado, então ele não pode mais conseguir crédito. Então, de uma hora para outra, ele sai do mercado de consumo. Então, para a economia, isso é péssimo, né? Fora as questões mentais, né, que as pessoas acabam enfrentando em casa, às vezes depois com problemas de saúde, né? E geralmente são pessoas que não fazem esse dever de casa, saber quanto está ganhando, quanto está gastando, e o que eu gasto coloco dentro do que eu ganho. Então, aí entra nessa inadimplência e é difícil sair, viu, Rodrigo? Agora, professor, quem está inadimplente muitas vezes, e até na maioria das vezes, é inadimplente com aquela dívida ou aquele crédito que é o mais fácil. É cartão de crédito, é cheque especial, são outras dificuldades. Como o governo pode atender esse público aí, que é muito grande, um programa como esse de renegociação? Olha, a gente vai lembrar que no ano passado, o governo, lançou um programa de consignado para o pessoal do Renda Brasil. Ali já viu que ia dar errado a coisa, né? Então, esse Desenrola, ele vai atender esse público também. Mas do ponto de vista prático, né, as pessoas elas acabam não tendo controle. Então tem aquelas regras, né? Eu não vou no supermercado na hora da fome, eu não vou passear no shopping com o meu cartão de crédito, que é o canto da sereia. Você passeia lá e aí o cartão de crédito venha, consome, né? Vai em casa. Então as pessoas acabam caindo numa armadilha para elas mesmas. Em vez de ser um prazer, a compra, acaba sendo um pesadelo. Porque depois ela compra e fica assim, para que eu comprei isso? Agora eu estou endividado. Cartão de crédito é a maior taxa do planeta. Hoje mesmo subiu a taxa do cartão de crédito, né? Informado pelo Banco Central. Ou seja, não paga, não tem como pagar. Então as pessoas acabam se iludindo. E aí às vezes toma crédito num banco para pagar o outro. E aí a bola de neve está dada. E agora o que é importante é a pessoa falar o seguinte: enquanto há vida, há esperança. Então não se desespere. Tente buscar uma ajuda, né? Mas não tenha dúvida que esses erros acabam sendo caros para essas pessoas. Agora, a gente estava acompanhando, professor, inclusive os dados que saíram especificados desse programa, e tem algumas faixas, né? Primeira faixa, por exemplo, do programa Desenrola, até para você que está nos acompanhando e está numa situação de dificuldade, é a faixa 1, para quem tem renda mensal de 2 até 2 salários mínimos, atualmente soma aí R$ 2.640. A dívida desse grupo não pode ultrapassar R$ 5.000. Por que a vantagem para quem está endividado renegociar a dívida, professor? É conseguir juros mais baixos? É conseguir, de repente, uma porta de saída? Olha, não tenha dúvida que a maior vantagem é voltar para o mercado de consumo, é o crédito, né? Essas pessoas estão com o nome negativado, não conseguem mais crédito. E vamos lembrar que você, para comprar uma geladeira, uma máquina de lavar, um televisor, tem que ter crédito. Ninguém consegue, com 2 salários mínimos, comprar um produto de bens duráveis, né? Mas, coincidentemente, parece que o governo gosta dessa turma de 2 salários mínimos, né? Aconteceu recentemente que isentou de imposto de renda até 2 salários mínimos também. Então, me parece que esse aí é
o segmento que o governo vai cuidar, porque realmente, eu diria, usando até o termo do mercado de trabalho, são os desalentados, né? Então, já pensou, já ganha pouco, ainda estou com dívida, que dia que eu vou sair desse buraco, né? Então, não tenha dúvida de que esse desenrola, ele tirou também o crédito rural, o crédito imobiliário, tirou também da questão aí, quando tem garantia real. Então, esses R$5.000 realmente pode ser achar pouco, mas é muito para essas pessoas. Então, regularizar o seu nome, entrar no mercado de crédito, e aí entra fundamental uma da medida do desenrola, que é a educação financeira. Eu, particularmente, né, como professor inclusive, achava que tinha que ser obrigatório, como acontece até no Bolsa Família, que a mãe tem que fazer aquele pré-natal, tem que colocar o filho na escola, então deveria passar pela educação financeira obrigatória. Aí você pode entrar no programa, porque senão vai voltar de novo, né? Isso acaba a pessoa cometendo seus erros, né? Como você bem colocou, e se endividando de novo e ficando inadimplente, que é pior. Agora, professor, a gente fala muito aqui no canal Empreender para um segmento qualificado de empreendedores, né? Que é micro e pequenos empreendedores especificamente, né? Para a economia, para quem está empreendendo, né? Essa roda vai girar com pessoas saindo ali daquela situação de endividamento ou de inadimplência e podendo, inclusive, contrair créditos, mais créditos. Essa economia pode voltar a girar? Tenha dúvida, Rodrigo. Essa pergunta é muito boa, porque nós passamos por um momento difícil, que é a pandemia. Então, as pessoas, de uma hora para outra, aqueles empreendedores, né, no fechamento de mercado, né, isolamento social, se viram em dificuldade. Mas muitos deles se reinventaram, né? Então, não tenha dúvida que o microempreendedor individual ele é importante, sim, para a economia. Porque, muitas vezes, você formaliza uma atividade, que você está na informalidade e, às vezes, você não tem nenhuma seguridade social, né, uma cobertura social para você poder faltar, adoecer, né? Então, além disso, a pessoa que vai para essa área de microempreendedor é porque realmente é muito empreendedora. Então, ela usa a sua criatividade também para poder sair dessa sinuca, né? Porque, de fato, não estou dizendo que é fácil, né? Tem que ter muita disciplina, é fundamental a disciplina. Na minha época, era papel, massa e régua, né? Hoje é Excel, né? Mas você tem que usar realmente as ferramentas para você olhar o seu problema e tratá-lo de maneira adequada, né? Não recorrendo a créditos fáceis, né? Porque geralmente quanto mais fácil, mais caro é, como você bem colocou. Por exemplo, existe uma hierarquia, né? O mais barato é o crédito consignado, né? Muita gente não tem isso. Por que é barato o crédito consignado? Porque você já tira do salário ali, a garantia é 100%. Então os bancos reduzem a taxa de juros. O mais caro é o cartão de crédito. Por quê? A administradora de cartão de crédito ela não tem dinheiro, ela tem que buscar no mercado. Então, aquele negócio de você ter 10 dias ou 30 dias para pagar é uma mentira, porque alguém vai pagar. Então, essa taxa de juros ela vai ser cobrada de alguém. E de quem que vai ser cobrada? Exatamente quem não paga num prazo, né, ou paga apenas o mínimo e financia o resto. Então, isso que você colocou serve para o microempreendedor também, porque as finanças são fundamentais para a sobrevivência do negócio. E tem muita gente de olho, professor, inclusive no impacto para a economia, porque, obviamente, aquela pessoa que sai daquela zona ali de emergência, né, quando está endividado, ele passa a respirar um pouco melhor, né, sai da inadimplência com o programa de renegociação e ele vai voltar a consumir, né? O empreendedor que está nos acompanhando pode apostar no ingresso de pessoas que não estavam conseguindo consumir, um reingresso nessa economia? Não tenha dúvida, né? A gente já pode observar que o aumento do Bolsa Família já acabou provocando isso. O problema é que, às vezes, a pessoa que recebe o recurso, ela já vai logo para o consumo, né? Ela não faz uma reserva, ela não tem essa capacidade. Então, movimenta a economia sim, sobretudo os pequenos negócios, né? Aqueles negócios de bairro. Você vê que a estatística mostra que o negócio que mais cresceu de microempreendedor foi oficinas, reparos de automóveis, né? Por quê? De carro todo mundo entende alguma coisa. Aí tem uma garagem, já vai virar oficina. E ele dá emprego para o filho, para a esposa passa a ser o caixa, ele passa a ser o mecânico, ou seja, ele acaba empregando outras pessoas, gerando renda. Então, muitas vezes, é uma alternativa, inclusive, para sair do endividamento.
ele buscar o que a gente chama de bico. Mas não é bico, né? Porque você é o autônomo, você tem a característica de estar oferecendo um serviço. Mas assim, tem que ser inteligente no sentido de colocar um plano de negócio. Porque assim, qual é o retorno? Às vezes eu brinco muito com os alunos, diz assim, olha, eu chego em casa de manhã e vejo, para eu chegar no trabalho eu custo R$1.000. Se eu não vou ganhar isso, eu nem vou. Eu fico aqui em casa. Então, às vezes, é importante a pessoa ter essa ideia de quanto que ele vai ganhar, sobretudo o microempreendedor, né? Que tem um CNPJ, ele tem uma empresa por trás dele, e depois ele pode virar um microempresário, depois uma média empresa, e quem sabe, né? Nós temos muitos exemplos aí de empreendedores que hoje têm grandes empresas, né? Provavelmente o negócio daqui, que vai ser campeão daqui 5 anos, está nascendo hoje. Por que você não se candidata em vez de ficar jogando só na Mega Sena? É uma saída, é uma aposta. Agora, professor, o senhor mencionava aí sobre a educação financeira, que é fundamental. A gente está falando de um público de 70 milhões de pessoas, é muita gente inadimplente. O governo agora com esse programa visa, inclusive, reduzir, obviamente, esse público. Agora, como evitar que essa pessoa que vai ser ajudada, vai ter a dívida renegociada, não vá de novo para o fundo do poço? Olha, geralmente, quem passou por isso parece que foi vacinado, vamos dizer, né? E tem pessoas que realmente não conseguem nem dormir por conta disso. Então, quando consegue regularizar, ela começa a ver uma luz no fim do túnel. E essa luz no fim do túnel é importante, por quê? Porque ele vai ter tempo de planejar. Agora, eu diria para você, Rodrigo, que tem que envolver a família nessa discussão, né? A família é fundamental para dar o equilíbrio para a pessoa poder sair dessa questão. E, geralmente, a realidade brasileira, né, das famílias, você tem 3, 4 famílias morando no mesmo lugar, né? Pode ser parentes ou amigos, mas é outro aspecto também que tem que ser considerado, né? Fazer um tipo de conversa para melhorar, porque um ajudando o outro fica mais fácil, né? Servem de apoio. Então, essa parte humana, ela tem que ser considerada no aspecto do endividamento, não pode ser isolado. Uma vez eu fui conversar com uma senhora que tinha um bom emprego, tinha uma boa renda, mas ela viajava muito, ela só comia fora de casa, então a inflação dela era muito maior do que a inflação oficial. Então ela teria que chegar e sentar e falar, não vou fazer mais isso, vou fazer um sacrifício, depois eu vou me premiar. Então, às vezes, o endividamento leva a pessoa a ter uma consciência. Agora, não tenha dúvida que as ferramentas da educação financeira são fundamentais. E tem que ficar de olho, inclusive nessa educação financeira. A gente está falando de renegociação de dívidas, programa Desenrolar ou Desenrola do governo federal, com foco voltado para mais de 70 milhões de pessoas. A gente vai fazer o seguinte, vamos a um rápido intervalo e na volta retomamos esse assunto importante e principalmente falando do impacto na economia, quais são as consequências, reflexos a partir uma perspectiva de pessoas, ou milhões de pessoas que vão deixar a inadimplência. Então não saia daí, a gente volta já hoje conversando com César Bergo, professor de Mercado Financeiro da UNB e conselheiro do Conselho Regional de Economia. Então não saia daí, voltamos logo em seguida. Voltamos com a entrevista, hoje conversando com o professor César Bergo, professor de Economia, Mercado Financeiro da UNB e conselheiro do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal. Estamos falando sobre Desenrola, programa de renegociação de dívidas. A gente falava desse número que é o número que preocupa muito, professor, 70 milhões de inadimplentes, né? Quando um programa como esse surge com perspectivas de redução da inadimplência, qual é a consequência para o mercado nacional? De uma hora para outra, você tem que, na verdade, o programa ele pretende atender 30 milhões de pessoas, não o total dos inadimplentes nem endividados. Mas tem um segmento aí que tem dívida até R$100, que é calculado em torno de 1.500.000. Então, de uma hora para outra, você vai ter essas pessoas no mercado de consumo. E quando as pessoas pensam assim, mas o governo vai estar ganhando o quê com isso? Ganha com a movimentação da economia que gera impostos. Então, nós temos aí a discussão de que a carga tributária está em torno de 38%. Ou seja, o governo, qualquer coisa que se faça de bondades, né, ele vai acabar ganhando, porque ele retorna para ele, na pior das hipóteses, 1/3 desse valor aí, só em impostos, né? Então, você movimenta toda a economia, você tem também os empreendedores, o comércio,
né? O serviço, que vai ganhando com isso, gera emprego. O emprego acaba tendo encargos trabalhistas, que também geram mais emprego. Então, a economia é muito interessante. Ela tem as famílias que consomem, as empresas que produzem, mas tem o governo ali que ganha sempre a questão dos impostos, né? Então, nesse aspecto, é por isso que existem programas como esse. E assim, é louvável a iniciativa. Você trazer essas pessoas de volta para o mercado, dar cidadania para eles. Agora, é como a gente fala aqui, vou pontuar novamente, sem educação não tem para onde ir, porque as pessoas acabam retornando para o problema, né? Então é preciso que haja um entendimento das pessoas fazerem suas contas, aprenderem a fazer suas contas, né? Que muitas vezes as pessoas falam, ele não sabe nem fazer conta. Não, isso não existe, né? Então é importante que as pessoas saibam exatamente de onde está vindo o dinheirinho difícil de ganhar, onde que eu estou gastando e não fazer compra por impulso, né? Eu tenho um dinheiro sobrando aqui, já vou comprar uma televisão. Acabou. Vai ficar quase 60 meses aí para pagar essa televisão, né? Quem ganha 2 salários mínimos. Então é difícil, Rodrigo. É difícil, mas tem que pensar realmente uma melhoria aí do cenário. Agora, para melhorar o cenário, professor, a gente está falando de inadimplência, quando a gente fala de crédito, pessoas com dificuldade, a gente tem que falar, não adianta, de taxa de juros, né? E uma taxa de juros em 2 dígitos no Brasil acaba impactando principalmente quem está numa situação delicada, né? Quem está numa situação de dificuldade de pagar, inclusive, parcelas, dívidas. Essa taxa de juros, pela sua experiência, tem perspectiva de redução? E qual é o impacto, inclusive, para esse quantitativo populacional de pessoas com inadimplência? Rodrigo, é fundamental essa pergunta para as pessoas entenderem. Por quê? Por que a taxa de juros aumenta? Né? Porque as pessoas vão preferir aplicar o dinheiro do que gastar. Não tendo consumo, os preços baixam, a inflação cai. Então, a lógica é essa aí. Mas chega um ponto em que você tem uma taxa de juros real, né, maior do planeta. Nós estamos com a inflação acumulada pelo IPCA 15 em 3,4%. Nós temos um juros a 13,75%. Nós estamos falando de 10,4% de taxa real. Então, isso acaba atraindo o dólar cai de preço, porque não tem lugar no planeta onde a remuneração é melhor, né? Então, que tem que ter uma sensibilidade. Mas quando você adota uma política monetária, como agora, restritiva, você não pode adotar uma política fiscal expansionista. É o que está acontecendo, não casa. Então, é preciso que haja um entendimento, como você bem coloca, né? Um entendimento de nação. Que nação que nós queremos? Porque o governo muda a cada 4 anos, mas a nação continua. E o brasileiro está aqui. Então, ele precisa ser olhado de maneira diferente. Então, isso que você está colocando é fundamental, porque eu tenho que resolver o problema do juros, sim, para poder resolver o problema do crédito. E o crédito é fundamental, não só para a pessoa física, principalmente para a pessoa jurídica, as empresas. Elas acabam se estrangulando. Lembrando que quem paga imposto é o cidadão, né? A empresa ela produz, mas ela acaba recolhendo imposto para passar para o governo, mas perde competitividade. Quando você tem uma carga tributária dessa forma, e o que é o pior hoje é a cumulatividade. Você paga imposto em várias etapas, então acaba encarecendo o produto. E aí o consumidor não consegue resolver o problema dele de endividamento, porque ele vai estar pagando uma taxa alta, né? O sistema ele não vai querer saber, ele vai querer ter lucro, né? E aí acaba envolvendo esses aspectos que nós estamos comentando aqui. É preciso realmente que haja um bom senso, né? E chega um momento que não é porque a inflação, o cidadão tem que sobreviver. Então, essa taxa de juros realmente ela está muito elevada. Eu acredito até que já pela última ata do Copom já existe uma sensibilidade por parte dos dirigentes do Banco Central que pode começar uma flexibilização já na próxima reunião do Copom. E vamos acompanhar. Agora, professor, a gente está falando muito de inadimplentes, né? E também falando por um segmento que é importantíssimo de micro e pequenos empreendedores que estão nos acompanhando. Na ponta, o que significa essa altíssima taxa de juros, por exemplo, para esse público endividado? Você tem um aspecto que a taxa que está na ponta não é a taxa Selic, né? Então, é muito bonita a taxa Selic. Quem me dera eu pegar um empréstimo com a taxa Selic, mas não é assim. Então, você tem um spread bancário. Você tem um spread que significa o seguinte, existe uma margem que está embutida nas taxas de juros que passam a ser absurdas, né? Quando você fala uma taxa anual de cartão de crédito 345%, não dá.
né? Uma taxa de cheque especial também beirando os 300%, não tem a mínima condição. Agora, é lógico, esse segmento que nós estamos nos referindo, de 2 salários mínimos, não tem cheque especial e muitas vezes nem cartão de crédito, a não ser cartão de loja, né, que às vezes tem. Mas não tenha dúvida de que quando a gente fala num segmento que não tem educação financeira, que consome por impulso ou por necessidade mesmo, né? Às vezes a pessoa, vou consumir tudo agora porque no final do mês vai estar mais caro, mas é exatamente errado, porque os preços sobem em determinado momento, porque o comércio acaba aumentando a margem de ganho dele, depois tem que baixar o preço, porque lá no fim quem vai comprar é quem é inteligente, quem esperou o momento certo para comprar, fez pesquisa, gastou sola de sapato, que não dá para gastar gasolina hoje, né? Então tem que gastar sola de sapato e usar os grupos, né, sociais para discutir, olha, está mais barato ali, vamos fazer isso, e você vai economizar. Economizando, faz uma poupança, que é fundamental, né? Então não tem essa cultura. Mas, de todo modo, a pessoa que está numa situação dessa, ela precisa realmente contar com a ajuda de pessoas que possam clarear, né, de maneira bem objetiva o que ela deve fazer. Por exemplo, eu devo entrar nesse programa de desenrola? Não sei. O economista diria, depende. Vamos ler o contrato, vamos ler bem aquelas letrinhas pequenas, ver se realmente me interessa. Vou ver quanto que eu estou ganhando, quanto estou gastando, se sobra o dinheiro para pagar a prestação. Porque que adianta eu assumir um compromisso e depois eu não vou pagar? Né? O governo vai ter que honrar essa dívida. Mas é isso aí que precisa que a pessoa tenha essa visão. E os empreendedores, principalmente, né, os microempreendedores, porque eles estão tratando de uma empresa. E vamos dizer o seguinte, melhorou muito para você abrir uma empresa, mas para manter está difícil. Né? Abrir está fácil. Agora, para manter... Então, temos que ter cuidado realmente nessas ações e as pessoas têm que ter disciplina para que possam fazer direitinho o dever de casa. Agora, professora, fazendo o dever de casa e falando para os nossos empreendedores aqui, micro e pequenos, o senhor falava de taxa de juros, perspectiva, inclusive, na próxima reunião do Copom, é reduzir essa taxa altíssima, que está sendo tão criticada aí por autoridades. Se isso realmente acontecer, para o pequeno empreendedor, qual vai ser o impacto e o que ele vai sentir na prática? Olha, a primeira questão é a oferta de crédito. Ela começa a aumentar, porque é lógico que a gente fala, os bancos ganham com o aumento da taxa. Muitas vezes não, porque tem dificuldade de colocar o crédito também, porque as pessoas ficam reticentes em tomar o crédito com essa taxa de juros elevada. Então muda a significativa, a concorrência no sistema bancário de oferta de crédito. Então a perspectiva é de que ele possa utilizar de uma maneira consciente esse crédito e toda a cadeia produtiva também melhora. Então, os bens que ele vai consumir para a própria empresa, né, o consumo, vai estar mais barato. Então, acaba influenciando em toda a cadeia produtiva e, no final, ele acaba ganhando com isso aí, que é muito importante, porque não tenha dúvida que a taxa de juros é um componente da economia, não é o único componente. É lógico que a inflação elevada é ruim, né? O desemprego, né, que nós estamos vivendo e a taxa de desemprego está caindo, né? A renda também do trabalhador, porque o micro precisa que o consumidor tenha a renda para ele poder consumir, né? Agora, o mais ideal, o mais fundamental é que ele realmente faça o dever de casa, como eu falei, fazer um plano de negócio e, através desse plano de negócio, seguir a risca para que ele possa, de fato, sair dessa dificuldade com muito êxito. E é realmente difícil, né? Sair da dificuldade com êxito é o mais difícil. Agora, professor, a gente está chegando à conclusão aqui do nosso programa, falando principalmente para quem está nos acompanhando e ouviu aqui nosso bate-papo e está nessa situação, precisa decidir, né? Vou ingressar no programa, eu acho que é uma porta que se abre, tem que ser avaliada. Quem está numa situação difícil como essa, milhões de pessoas, e especificamente 30 milhões, público desse desenrola, de que forma precisa estar aberto para aproveitar oportunidades e para sair aí desse fundo do poço? Olha, não tenha dúvida que, primeiro, existe aquele mecanismo, né? A gente pensa que o desenrola vai começar amanhã, mas só vai começar em setembro. Então tem toda uma programação. Julho vai ser adaptação, integração de sistemas bancários. Agosto vai ter os leilões. E não tenha dúvida que os bancos vão escolher os inadimplentes e vão lá atrás deles, oferecendo então um acordo, né? E muitas vezes vão até ser procurados pelas instituições financeiras. Então, se preparar para esse momento, que isso vai acontecer lá em setembro.
Então, quando chegar setembro, ele já está decidido o que ele vai fazer. E aproveita esses 2 meses para pensar exatamente o que ele vai fazer. Então, não tenha dúvida de que tanto o microempreendedor, né, que não é o alvo do programa, porque é pessoa física, até 2 salários mínimos, e pessoa física até com renda de R$20 mil. Mas acaba sobrando para eles, porque essa comunidade de 30 milhões, ela vai voltar para o mercado de consumo e ele vai poder colocar o seu produto e fazer receita, que é fundamental para o negócio. Então, ele fazendo receita, ele consegue pagar também as suas dívidas, né? E fazer e tocar o negócio. Agora, é importante a sobrevivência. Esse período é difícil, então tenta respirar, tenta montar um mínimo para poder ganhar quando a economia crescer. É aquele famoso ensinamento, 7 anos de dificuldade, 7 anos de prosperidade. Então, aproveitar para que o momento da prosperidade esteja pronto. Porque a gente vê, infelizmente, as pessoas se desanimam. Eu vou fechar meu negócio. Nós estamos vendo os números do setor de serviço, está crescendo. Então, isso deve ser motivador. Porque agora mesmo a Mercedes-Benz está adotando um sistema de pegar terceirizados, fornecedores. Olha as oportunidades que se abrem para o microempreendedor de ser um fornecedor. Então, isso aí que tem que estar atento. As oportunidades de mercado. Então, fique atento às oportunidades. Quero já agradecer ao professor César Bergo pela participação aqui no canal Empreender e já deixar convite para novas entrevistas aqui no canal. Muito obrigado. Não tenha dúvida, é um prazer estar com vocês. Lembrando que toda crise gera uma oportunidade. Então, aproveitar essa oportunidade é fundamental para você crescer no seu negócio. É um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado, prazer é nosso, professor, e agradecer principalmente a você que acompanhou aqui a entrevista, já deixando convites para as próximas entrevistas, sempre com temas do seu interesse. Muito obrigado e até a próxima.